18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, pra você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando em mais uma edição do programa 18 horas e hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Nós estamos aqui juntos hoje com uma presença do Cid Soares na apresentação, grande Ari Guedes na técnica e o Wellington Trovão nos comandos lá do aplicativo humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas nesta sexta. Hoje é sexta, hein, Cidão? Tudo bem? Sexta-feira, meu irmão, tudo certo? Sexta-feira é sempre sexta-feira. Pois é, estamos expectativa aqui de tudo, né? Vacina, Ano Novo, Natal, tudo junto. Mesmo que você não vá fazer nada, é sexta-feira, você já tá de boa. Tô de boaça hoje. E aí, Cidão, tudo certo? Tudo. Bora mais uma edição do 18 horas. Cid, a Tarsila do Amaral quebrou mais um recorde aí na noite desta quinta-feira. Tela A Caipirinha, de 1923, essa tela aí. Ela foi arrematada por 57,5 milhões de reais no leilão na Bolsa de Arte em São Paulo, se tornando assim a obra mais cara de um artista brasileiro numa venda aí pública. Com esse valor você tinha que falar a bagatela. Bagatela. Né? A bagatela apenas 57,5 milhões. Coitada, dá até dó. Bom, Carlão, olha, é um baita recorde, né? Os lances aí que começaram em 47,6 milhões, também não é pouca coisa, foram disputados aí por 3 colecionadores e duraram cerca de 15 minutinhos. O último detentor do recorde era Alberto da Veiga Guinardi, cuja pintura Vaso de Flores foi vendida por 5 milhões e 700 mil reais, isso lá em 2015. E a própria Tarsila, né, um quadro dela já tinha quebrado o recorde pelo menos 2 vezes antes. Em 1995, quando o Abapuru, que é um dos quadros mais famosos da artista, todo mundo praticamente conhece esse quadro, aí alcançou 1,3 milhão de dólares na Christie's, lá em New York City. O ano foi 1986 e também a gravura Cidade foi adquirida por 377 mil dólares. E mesmo assim, olha, o montante alcançado com a Caipirinha ainda é menor do que aquele que o MoMA, né, o Museu de Arte Moderna de Nova York, pagou por outra tela da Tarsila, a Lua. A cifra que circula no mercado é de 20 milhões de dólares, ou seja, quase 75 milhões de reais naquela época. Os valores são estimados, né, já que a venda não foi divulgada oficialmente. Bacana, então, Tarsila do Amaral, né, uma das pintoras aí que, né, da fase modernista no Brasil, início do século XX. Tá certo, então. Agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Estamos começando para você aí nesta sexta-feira mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, nós vamos juntos em até às 7 da noite. É nóis. Aqui, Cid Soares hoje na apresentação, no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mal acabou a eleição municipal de 2020 e os eleitores de Coari, lá em Coari, vão ter que voltar às urnas nesse início de 2021 para escolher de novo quem vai ser aí o próximo prefeito da cidade, que está localizada a 363 quilômetros aqui da capital Manaus, que tem o maior orçamento do interior do Amazonas. É que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu hoje, por unanimidade, inclusive, cassar o registro de candidatura de Adail Pinheiro, que foi reeleito para o cargo no mês passado com quase aí 60% dos votos. O problema é que o Adail Filho não vai assumir, se depender da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, claro. Os desembargadores entenderam que Adail Filho não pode assumir, porque seria aí o 3º mandato seguido da família Pinheiro e isso fere as leis eleitorais. Sim, então Coari tem que escolher um novo prefeito desde que não seja ninguém da família, né? Da família Pinheiro. Vamos conferir mais detalhes na matéria de Cíntia Blink. Adail Pinheiro Filho venceu nas urnas em Coari, mas não pode assumir o cargo de prefeito em 2021.
desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgaram por unanimidade a cassação do prefeito eleito, porque decidiram que Adail Filho não poderia concorrer nas eleições de 2020. A decisão entende que o irmão da deputada estadual Maiara Pinheiro feriu a lei eleitoral, que proíbe mais de 2 legislaturas dentro do mesmo núcleo familiar. Ou seja, o pai dele, Adail Pinheiro, foi prefeito de Quari em 2012. Em 2016, Adail Filho. E agora, em 2020, já seria o 3º mandato da família Pinheiro. A defesa de Adail Filho, que não foi aceita pelos desembargadores, alegou que quando o pai dele foi afastado do cargo em 2014, uma pessoa de fora da família assumiu a prefeitura de Quari, Igson Monteiro, vice-prefeito da época. O desembargador Sabino Marques foi convocado para fazer parte do julgamento, porque o desembargador Jorge Lins se declarou suspeito. E Sabino explicou por que escolheu votar pela cassação de Adail. Desde 1934, essa questão ali já se encontrava estampada, elencada, ou seja, a inelegibilidade por questão do parentesco, né? Como detentor de mandato eletivo. E aí a Constituição de 34, não é necessário mencionar nos artigos a qual ela fez a sua referência, e a situação lá, como dito, não é diferente. É a inelegibilidade em relação àquilo que pode ser considerado parentesco até o 3º grau. E o resultado foi a unanimidade. E deferiu o registro da candidatura de Adail Zé Figueiredo Pinheiro a prefeito de Quari e determinar a realização de novas eleições majoritárias naquele município, dentro do prazo de 20 a 40 dias, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, respondendo o presidente da Câmara Municipal pela Prefeitura até a posse do eleito nas eleições suplementares, de acordo com os termos do voto do ilustre relator. Como declarou o presidente do TRE Amazonas, desembargador Aristóteles Turi, Quari vai viver uma nova eleição e terá um novo prefeito eleito em até 40 dias. A partir de 2021, o presidente da Câmara Municipal de Quari vai assumir os trabalhos como prefeito interino. Cíntia Blink, para o 18 horas. Olha, para entendimento, Quari é uma cidade rica por conta da exploração de petróleo e gás, né, no Campo de Urucu. Tem pouco mais aí de 85 mil eleitores, mas tem o 2º maior PIB do estado, perdendo apenas para Manaus. É uma cidade em que a disputa política sempre foi acirrada, marcada inclusive por assassinatos e muita denúncia de corrupção e operações da Polícia Federal. É uma cidade politicamente complicada, digamos. Sim, Adail Filho, que é o atual prefeito e que foi reeleito em novembro, chegou a ser preso em setembro de 2019 sob acusação de cobrar propina de fornecedores da prefeitura. Adail Pinheiro, o pai de Adail Filho, também foi preso sob acusação de corrupção e também de pedofilia. Mas nem por isso a família Pinheiro perdeu poder político em Quari. Adail Filho foi eleito prefeito e a irmã dele, a Maiara Pinheiro, foi eleita deputada estadual, inclusive uma das mais votadas, né? A mais cotada no ano de 2018 foi ela. Pois é, o fato é que, apesar de todas as acusações que pesam contra a família Pinheiro, eles continuam dominando politicamente em Quari e não será surpresa se a família indicar e eleger o próximo prefeito nessa eleição, que deve ocorrer entre o final de janeiro ali no início de fevereiro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora aqui em Manaus, hein? O prefeito Arthur Neto anunciou hoje que não vai autorizar, o reajuste das tarifas de água enquanto durar o decreto de calamidade pública previsto para dia 31 de dezembro. Como ele deixa a prefeitura no dia 1º de janeiro, ficará para o prefeito eleito, que foi o Davi Almeida, decidir se concede ou não o reajuste. Para mim isso parece até óbvio, né? Já que existe um decreto ainda de calamidade, enfim. Segundo Arthur, o momento não é de reajuste. Abre aspas, reconheço o bom trabalho e todos os esforços que a empresa Água de Manaus vem fazendo aí para prestar um bom serviço universalizado de água tratada para quase 100% da população, mas a pandemia ainda não acabou.
Um aumento na conta de água em um momento como este não seria justo com a população. Fecha aspas, justificou o prefeito. Sem dúvida, e a concessionária Águas do Amazonas apresentou proposta de reajuste no montante aí de 24,52%, mas foi negada pelo chefe do Executivo Municipal. A medida, segundo o prefeito, impactaria demasiadamente sobre o orçamento doméstico das famílias e também sobre as demais atividades produtivas e comerciais no município. A informação foi publicada pelo Portal Único. Você está ouvindo 18 horas. E olha, Carol, ainda por conta dessa pandemia de Covid-19, o vice-prefeito eleito de Manaus, Marcos Rota, confirmou que Manaus vai seguir o exemplo de outras cidades que adiaram a comemoração do carnaval, mas a nova data vai depender do cenário da pandemia e da chegada da vacina. E as escolas de samba temem que os eventos culturais como o Festival de Parintins e Boi Manaus interfiram no carnaval, já que são eventos realizados no segundo semestre e propõem realizar o evento antes de junho. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. No calendário de 2021, o dia 16 de fevereiro já está marcado como o feriado nacional de carnaval. Mas aqui em Manaus, assim como em outras capitais do Brasil, a festa precisará ser adiada até que tenhamos um controle da pandemia do novo coronavírus e a chegada da vacina. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito eleito na manhã de hoje, Marcos Rota. No calendário tradicional não haverá como a gente ter carnaval, né? Isso é uma tendência não apenas nacional, mas mundial. A gente está trabalhando em conjunto com os órgãos de saúde e, acima de tudo, com o bom senso. Eu acho que nesse momento o bom senso preza para que a gente possa adiar o carnaval. É uma festa importante, muitos turistas se deslocam à cidade de Manaus, mas há que levar em consideração o momento, que é um momento de prudência. O problema é que as escolas de samba de Manaus estão questionando se a nova data não vai prejudicar outros eventos culturais já programados para o segundo semestre do ano que vem, como o Festival Folclórico de Parintins e o Boi Manaus. O presidente da Comissão das Escolas de Samba aqui da capital, Didi Redman, falou sobre o assunto. Fazer junta pode complicar uma ou a outra, porque aqui a gente acaba de fazer o carnaval, já começa o ensaio dos dois bois de Parintins, que são que levam todo o público. E lá tem o festival também de Manaus. Os representantes das agremiações devem realizar na próxima semana uma reunião para apresentar uma nova proposta com novas datas aos governos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e é uma semana aí do Natal, a taxa de ocupação de leitos de UTI de hospitais públicos do Amazonas chega a mais de 90% e o número de internações por Covid-19 não para de subir. E no hospital de referência para a Covid, que é o Delfim Aziz, não tem mais vaga na UTI, revelando aí risco de novo colapso na rede de saúde do Amazonas. A reportagem é de Odineia Araújo. A taxa de leitos de UTI para internações de pacientes com Covid-19 nos hospitais públicos do Amazonas chegou a 91,45%. Nos hospitais particulares, 87% dos leitos de UTI também já estão ocupados. Juntando o total de leitos das unidades de saúde pública e particular do Amazonas, 88,17% já estão ocupados, restando pouco mais de 11% dos leitos disponíveis para novas internações. Pior que as internações em Manaus crescem a cada dia. Em 1º de dezembro, eram 461 internações. De acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde de ontem, 600 pacientes estão internados por causa da doença, entre casos confirmados e com suspeita. Isso significa que no intervalo de 17 dias, 139 pessoas infectadas pela Covid-19 agravaram e precisaram ser hospitalizadas. Dos 600 internados, até ontem, 198 estavam em leitos de UTI. Na segunda-feira, dia 14, eram 188 na unidade de terapia intensiva, ou seja, no intervalo de 5 dias, 10 doentes de Covid agravaram e precisaram do suporte da UTI para sobreviver. De acordo com o infectologista Gésen Orellana, os patamares hospitalares hoje estão próximos ao pico epidêmico de abril e maio. A gente tem conhecimento de que nos últimos dias em Manaus, você estava represando
localizando, né, muitos pacientes, né, suspeitos de Covid-19 nos serviços de pronto atendimento, né, nos SPAs e nos pronto-socorros, pura e simplesmente porque não tinha mais vaga nos hospitais, né, de Manaus, especialmente no Hospital Delfim Aziz, que é o hospital de referência. Para o pesquisador da Fiocruz Amazônia, a taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais públicos, em mais de 90%, revela que a rede pública de saúde está prestes a novamente colapsar. Portanto, mais um sinal, né, de que a rede a rede hospitalar do SUS começa a colapsar, né? E, infelizmente, nós não temos dúvida, né, como destaca a matéria, né, desse jornal francês, de que a principal razão para esse novo aumento de casos, para o agravamento da segunda onda de contágio e de mortalidade por Covid-19 em Manaus se deu às medidas, né, de distanciamento físico que foram implementadas de forma muito veloz, muito rápida, né? A baixa adesão ao uso da máscara, ao distanciamento social e a falta de controle das autoridades levam à lotação de UTIs e à ocupação recordes na rede de saúde. Na quarta-feira dessa semana, foram instalados mais 20 leitos de UTI no Hospital Delfim Aziz. Em nota, o governo do Amazonas informa que segue trabalhando para iniciar o funcionamento de mais leitos para a Covid-19. Odneia Araújo para o 18 horas. É inadmissível, né, meu irmão, que nós temos novamente o estrangulamento do sistema de saúde. O governo do estado não aprendeu nada com esse caos gerado pela primeira onda, não adotou nenhuma medida para evitar que o estado enfrentasse um novo colapso no atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus. Isso aí é brincar realmente com a vida das pessoas. Isso é decretar a morte de pessoas que, se tivessem direito ao atendimento adequado, estariam vivas. E detalhe, Cid, disseram que iam aumentar a capacidade do Delfim Aziz em mais de 20 leitos de UTI. E até agora... Ficou no iam. Nada. Então, como revelou a repórter Odneia Araújo, não há mais leito de UTI disponível no nosso hospital de referência para tratamento de Covid-19. Isso realmente é um absurdo, inaceitável e inadmissível. Uma incompetência e é criminosa, hein, nesse governo. E o governo ainda tem coragem de ir a público dizer que faria tudo de novo. O governador Wilson Lima, desculpa, mas... de novo, né? Ao vivo, né? É horrível falar um negócio desse, né? E de novo ele faria então, né, o caso da compra dos ventiladores pulmonares superfaturados, né, que ele alega que salvou vidas, né? Quando a CPI da Saúde e a investigação da Polícia Federal mostrou que o governo de Wilson Lima se preocupou em desviar recursos, não salvar vidas. O governador chega a ser debochado com os amazonenses quando ele diz uma aberração dessas. E o que a gente está sempre comentando aqui, né, Cid, no 18 horas, é um governo fraco, incompetente, negligente com a saúde pública, né, e principalmente com a saúde pública, mergulhado em denúncias de corrupção e, por isso, é o governo mais impopular da história do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Então, e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas divulgou hoje a lista das empresas mais denunciadas em 2020. E com 71% das reclamações, em quem a Amazonas Energia lidera mais uma vez o ranking local, como explica a repórter Nathalie Moraes. A concessionária de energia elétrica lidera o ranking com mais de 1.187 reclamações, seguida pelas prestadoras de serviços Águas de Manaus e Claro Net. Também aparecem no topo da lista da comissão as telefônicas Oi e Vivo e os bancos Bradesco e Santander. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado João Luiz, o alto número de reclamações contra a Amazonas Energia também é uma consequência dos cortes de fornecimento de energia realizados pela concessionária, em descumprimento à liminar da Justiça, que obrigou a empresa a cumprir as leis estaduais que proíbem a interrupção dos serviços públicos durante a pandemia aqui no estado. A Amazonas Energia liderou o ranking de reclamação na comissão. Tudo porque, dentro de um momento de pandemia, a empresa Amazonas Energia, ela estava descumprindo as leis e também descumprindo decisões judiciais que
foram em benefício dos consumidores, como, por exemplo, a lei estadual que impossibilita o corte de energia enquanto estiver dentro da pandemia. E pela empresa estar desrespeitando essas decisões, essas leis sancionadas, então as reclamações foram inúmeras. Em 2020, segundo dados da Comissão de Defesa do Consumidor da Alian, a Amazonas Energia ocupou o segundo lugar em número de acordos firmados nas audiências conciliatórias da comissão, alcançando 80% de resolutividade, ficando atrás somente da concessionária Águas de Manaus, que lidera o ranking com 100% de acordos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também agora são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas, levando a informação para você até às 7 da noite nesta sexta-feira. E nós vamos abrir a playlist do 18 horas, hein? De hoje, a primeira música da playlist desta sexta chega com a australiana Tones and I. A Tones and I que lançou um novo single em novembro e a faixa aí, Fly Away. Inclusive, Carlão, olha, essa música serve como prévia desse tão aguardado álbum de Tones and I. Então vamos aí com a música Fly Away. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein? 6h24, o melhor Mix do Brasil. A primeira, hein? Abrimos assim a playlist desta sexta-feira aqui no 18 horas. A música Fly Away, Tones and I no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite com Cid Soares. Previsão do tempo. A previsão dessa noite é com máxima de 32 graus aí, né? A umidade chegando a 91%. Pancada de chuva durante a noite. Ok, 6 horas e 25 minutos. Boa noite. Mix. Olha, agora há pouco o Tribunal Regional Eleitoral realizou a cerimônia de diplomação do prefeito Davi Almeida, do vice-prefeito Marcos Rota e dos 41 vereadores que foram eleitos, ok? No pleito desse ano, né? Sim. A solenidade aconteceu aí no Tribunal de Justiça do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a diplomação e nos traz as informações. Nathalie. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Agora há pouco, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas realizou o ato de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições deste ano. Foram diplomados aí o prefeito eleito Davi Almeida e o vice Marcos Rota, além dos 41 vereadores. Em nome dos vereadores, quem prestou o discurso foi a vereadora Jaqueline. E ela citou também o vereador Amon, o vereador eleito mais novo da cidade de Manaus. Com a diplomação, todos os eleitos estão aptos a partir de agora para assumir os cargos do ano que vem. Eles devem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021. Essa cerimônia foi realizada no fim da tarde de hoje no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa cerimônia foi presencial, eles tomaram ali todos os cuidados necessários, né? Porque vale frisar que nós ainda estamos vivenciando uma pandemia, mas com a presença de pouquíssimos convidados presentes ali na sede do TG. Essa cerimônia teve uma transmissão na internet. Já quanto aos suplentes que apresentaram a prestação de contas das suas campanhas, esses diplomas poderão ser acessados no site do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas. Durante a solenidade, o presidente do TRE, o desembargador Aristóteles Turi, fez um discurso breve e destacou que as eleições de 2020 foram as eleições mais difíceis da história da justiça eleitoral. Ele destacou que foi uma vitória democrática diante aí de todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano por conta da pandemia da Covid-19. Eu volto aos estúdios com vocês, Cid e Carla. Ok, obrigado pelas informações, Nathalie Moraes. Agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha, a partir de hoje, hein, as lojas do centro de Manaus estão funcionando em horários ampliados, hein? A medida é para atender aqueles consumidores que ainda, né, não fizeram, deixaram aí para
as últimas horas, né, Cid Soares, que é muito comum as compras de fim de ano e também evitar aglomerações aí nessas lojas é extremamente importante. É isso mesmo, olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui do Amazonas estima que cerca de 2 bilhões de reais serão injetados na economia local com a compra de Natal. Mais detalhes agora com Júlia Gomes. Júlia. Apostando nos horários estendidos para atrair a clientela para as compras de Natal, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus divulgou os novos horários de funcionamento das lojas do centro da cidade, que começou hoje e segue até o dia 30 deste mês. Neste sábado, quando normalmente as lojas fecham a partir de 1 da tarde, o comércio passa a funcionar de 8 da manhã até as 7 da noite. Já nos dias 21 e 22, as lojas terão 2 horas de prorrogação, funcionando até as 8 da noite. Na antevéspera do Natal, dia 23, quarta-feira, aqueles consumidores que ainda correm para fazer as compras desse período terão 3 horas a mais de lojas abertas no centro da cidade. Já na véspera de Natal, o comércio fecha às 7 da noite. E no dia 25, feriado, os lojistas vão descansar. As lojas não abrem. Na última semana do ano, também terá horário ampliado. Nos dias 28 e 29, as lojas só fecham às 8 da noite. No dia 30, o comércio vai funcionar até às 9 da noite. Já no último dia do ano, é horário normal, fechando às 6 da tarde. Com essa medida, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus estima que seja injetado na economia do Amazonas cerca de 1 bilhão e 853 milhões de reais. Ao considerar o pagamento do 13º salário, a expectativa é maior, de 2 bilhões e 285 milhões na economia do estado. Azuri Benzion, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, fala que o comércio está aquecido e que inclusive faltam alguns produtos nas lojas e orienta os consumidores. Continuamos com uma boa demanda de produtos, alguns produtos já estão faltando, muitas pessoas anteciparam as compras do Natal para as primeiras semanas, isso é bom porque evita aglomeração. Uma sugestão que nós estamos dando para os clientes é que quem já sabe que vai comprar, ou que já tem condição de adquirir o produto, já vá às lojas, já compre, já leve para casa, para não deixar tudo para a última hora, para evitar aglomeração e também para evitar de você não ter o produto que você deseja. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os candidatos mais fortes para o comando das duas casas do Congresso a partir de 2021 são da turma gasto na veia e podem dar trabalho aí para a equipe econômica, viu? Afirmam 2 caciques políticos. O líder do Centrão, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, favorito na Câmara, e o senador Eduardo Braga, do MDB aqui do Amazonas, no páreo para o Senado. São parlamentares experientes e com coragem para bancar medidas de expansão fiscal, incluindo flexibilizações no teto de gastos, dissem as fontes aí da revista Exame. Agora 6 horas e 31 minutos, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha essa, hein? Às vésperas da semana do Natal, o Banco Itaú fechou agências em Manaus sem aviso prévio, detalhe. Deixou aí os clientes simplesmente sem atendimento. Em todas as agências, desde quinta-feira, dia 17, constam comunicados de suspensão do atendimento presencial e, detalhe, sem prazo para retorno ou motivo da parada dos serviços nos guichês e caixas eletrônicos. Olha, essas coisas sem aviso realmente deixam a gente meio estupefato, né, meu irmão? É um negócio complicado. E na agência do Itaú, no São José, por exemplo, o aviso na porta do banco contém informação falsa. Imagina isso. O comunicado é o seguinte, olha: está temporariamente fechada por conta de decreto legislativo, o que não é verdade. E não explica nada também. Não é verdade. É isso aí, Sidney. Não há no Amazonas qualquer decreto que estabeleça o fechamento de agência bancária. E os decretos que estabelecem restrições de funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços são do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Exatamente isso. Olha, e quanto aos decretos governamentais existentes,
Nenhum deles proíbe o funcionamento das agências bancárias. Apenas estabelece medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19. E nas demais agências, o comunicado informa que o fechamento é para a desinfecção por suspeita de Covid-19. Nesta sexta-feira, dia 18, foi substituído por outro informe com a suspensão temporária do atendimento. No cartaz fixado na porta, o banco orienta que os clientes acessem o site para saber mais sobre o funcionamento, sobre o que está acontecendo, né? Tem uma nota, olha, em nota aí o Itaú informou que as agências 6083 do bairro Aleixo, a 8519 do São José, foram fechadas por suspeitas de Covid. E todos os funcionários das unidades foram afastados temporariamente das suas funções. Abre aspas. As agências foram fechadas para higienização, seguindo todos os protocolos de limpeza e o uso de antissépticos adequados. Fecha aspas, diz essa nota do Itaú. Tá meio complicado, né? Muitas informações, né? No mesmo comunicado, o banco afirma, olha só, que os clientes que necessitarem de atendimento presencial poderão se redirecionar às agências de Manaus. O Itaú reforça, porém, a orientação para que os clientes usem os canais digitais para efetuar operações que podem ser realizadas usando aí a internet, como pagamento de títulos e boletos, contratação de crédito, solicitação de segunda via de cartão e outros serviços disponíveis na plataforma digital do banco. Você está ouvindo 18 horas. A Federação das Indústrias aqui do Amazonas apresentou um balanço do setor ao longo de 2020. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o Polo Industrial de Manaus deve fechar o ano de 2020 com um faturamento aí de 115,2 bilhões de reais. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas estima que o Polo Industrial de Manaus feche o ano de 2020 com um faturamento de 115,27 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 10,06% no comparado com o mesmo período do ano passado. O presidente da FIAM, Antônio Silva, confirmou o bom desempenho. O Polo Industrial deve fechar o ano com faturamento aproximado em torno de 115,27 bilhões, o que representa, na realidade, um crescimento na ordem de 10,06% em moeda nacional, já em relação a 2019. No entanto, o resultado fica negativo quando você converte para o dólar, dada a alta variação cambial do ano corrente. A estimativa de faturamento em dólar, 21,87 bilhões, significa uma queda de 17,31% em relação ao ano anterior. Já em relação ao nível de emprego, estimamos que haverá uma queda de 1,7% em relação ao ano passado. A expectativa de fechar 2020 com um bom desempenho acontece mesmo em meio à escassez de insumos, o aumento da cotação do dólar e o encarecimento vertiginoso dos custos de produção em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Além do balanço anual, a FIAM apresentou o nível de empregos. A estimativa é que haverá uma queda de 1,7% no comparado com o ano passado. Já entre os setores que apresentaram crescimento, o setor de informática lidera. Este aumento em moeda nacional foi puxado essencialmente pelos segmentos de informática, aumento de 34,60% mais ou menos, eletroeletrônico, crescimento de 7,33%, metalúrgico e mecânico, aumento de 12,76% e mais ou menos 18,64% respectivamente. Esses números, na realidade, denotam que, apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19, as quais culminaram em uma alta escassez de insumos, o nosso modelo de desenvolvimento conseguiu se manter salutar em 2020. Segundo a FIAM, o ano de 2020 deve fechar com um total de 89.962 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público Federal pediu a condenação do frigorífico Amazonas ao pagamento de, no mínimo, 43.230.000 reais como indenização por dano moral, ambiental e social coletivo
pela comercialização de produtos bovinos provenientes de áreas de pastagens abertas por meio de desmatamentos ilegais. Nessa ação, o MPF pede também que o frigorífico seja proibido de abater ou comercializar gado de origem ilegal sob a pena de multa por R$5.000 a cada animal. Também requer que seja obrigado a apresentar na comercialização de todos os produtos bovinos informação sobre a origem do produto, além de ser citado para comparecimento em audiência de conciliação. Em janeiro de 2019 e setembro de 2020, o frigorífico Amazonas adquiriu 4.323 bovinos de propriedades embargadas pelo IBAMA. 6h38 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio, em que é o Enem. O Enem 2020 vai ser o pontapé inicial para uma série de mudanças no exame que vão ocorrer a partir do ano que vem. Esta será, inclusive, a primeira vez que parte dos estudantes fará a prova na versão digital e que o resultado poderá ser usado para concorrer à vaga no ensino superior. A intenção do INEP, que é o responsável pelo Enem, é que o exame se torne totalmente digital até 2026. As discussões e os testes para que isso seja possível ocorrem desde 2016. Nessa edição, essa mudança começa a virar realidade, né? São 100 mil candidatos que farão o exame digital de forma piloto. Os demais inscritos farão a prova em papel, como nos anos anteriores. Aquela época, né, que a gente fazia tudo escrito. Mas, enfim. Ao todo, o Enem teve aí mais... Ao todo, o Enem teve mais de 5.700.000 inscrições confirmadas, de acordo com o INEP. 18 horas. Legal, 6h39 em Manaus. Você está aí no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. E nós vamos agora com a segunda da playlist de hoje, trazendo a cantora Kylie Minogue e mais uma faixa aí do álbum Disco. Pois é, olha, Carlão, eu sou fã dessa mulher há muito tempo. Há muito tempo. Né? Álbum que foi totalmente inspirado aí no auge da disco music. Agora você vai conferir a faixa Miss a Thing, que é um musicaço. Vai lá, Kylie Minogue. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein? Esta foi a segunda da playlist de hoje. Kylie Minogue, a música Miss a Thing em 100.7 City. Temos audiência aí, né? Tem, cara. Olha, quem tá nos ouvindo aqui mandou um abraço pra você. É o nosso querido Davi Assayag, agora mais vermelho do que nunca, né, Davi? Dava, gado branco, aquele abraço, meu primo. Valeu, Davi. 6h43 em Manaus. Mix. Bom, agora é hora de saber aí a previsão do tempo para este final de semana, em sábado e domingo, que antecede inclusive o Natal, e hoje com Cid Soares. Previsão do tempo. Vamos ter aí tempos, olha só, 23 de mínima, 29 de máxima, já sabe que vai chover, né, parceiro? Não tem jeito. A umidade relativa do ar vai girar entre 60% e 93% na máxima. Então, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Isso é o nosso sábado. 6h44. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, roupas e sapatos lideram lista de presentes de Natal dos Manauara. Itens do guarda-roupa são preferência aí de compras, né? De quase metade dos entrevistados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. E o segundo levantamento, né, o Manauara pretende gastar aí R$300 com presentes. Eu não sei se eu vou gastar isso tudo, não. Bom, com isso, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus estima um leve crescimento abaixo de 3,5% em relação ao Natal do ano passado. Temos detalhes com Júlia Gomes. Segundo a pesquisa de Natal do Comércio, 66% dos entrevistados pretendem comprar presentes este ano. 15% já até anteciparam suas compras. Para aqueles que não vão presentear este ano, que são 5% dos ouvidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a principal justificativa é o fato de estarem desempregados e não terem dinheiro. Quem pretende comprar presentes, roupas e sapatos são a preferência. Esses itens do guarda-roupa juntos somam 46,7% da intenção de compra dos manauaras. Logo atrás, na lista, vem perfumaria e cosméticos, brinquedos e artigos de informática. Os mais lembrados na hora de ganhar presentes serão os filhos, 46%, que, segundo os entrevistados pelo comércio, recebem geralmente os presentes mais caros.
E mesmo diante da crise econômica causada pela pandemia, o manauara está generoso e pretende gastar sozinho até R$300 por presente. E olha que a intenção da maioria é comprar de 1 a 3 presentes. E ainda de acordo com o levantamento, as promoções nas lojas aliadas às facilidades no pagamento são os motivos para ir às compras ainda em 2020. A entidade que representa o comércio de Manaus estima um crescimento de 3,4% em relação ao Natal de 2019. E mesmo a uma semana do Natal, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzinho, afirma que o comércio da capital está bastante aquecido. Muitas lojas ainda estão recebendo mercadorias para esse período, mas ele aconselha a não deixar as compras para a última hora. Nós acreditamos que ainda tem lojas que estão recebendo produtos, ou seja, existe também, esse ano também tivemos um problema também com relação ao recebimento de mercadorias, com containers atrasando, alguns problemas também sobrecarregando a malha aérea com relação às entregas de produtos aéreos, ou seja, até o último momento vai estar entrando mercadoria, mas aconselho nosso do CDL é que sempre as pessoas antecipem suas compras, porque quem compra primeiro, compra melhor. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, hoje, hein, o superintendente da SUFRAMA, general Alcacir Poulsin, fez uma reunião por videoconferência com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Marcos Pontes, para discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável, científico e também tecnológico da Amazônia, incluindo aí o projeto Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites MCTI. Esse projeto, Carlão, pretende instalar infraestrutura de apoio à pesquisa científica no território amazônico, com vistas a ampliar as oportunidades para pesquisa científica e formação de recursos humanos na Amazônia Legal. Claro, além de apoiar as atividades de pesquisa em diferentes áreas de conhecimento, servindo como ponto de apoio para pesquisadores. O investimento em ciência e tecnologia é o caminho para diversificar a economia amazonense. Hoje, dependente aí única e exclusivamente do polo industrial de Manaus. Temos aí um potencial gigantesco a ser explorado, sem dúvida nenhuma, na biotecnologia. Mas isso precisa, é claro, sair do papel e das boas intenções. Isso mesmo. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, até agora não mostrou o que veio. E não passa de um grande elefante branco. É um instrumento importante, claro, para ingressarmos aí fortemente na bioeconomia, mas que por conta da burocracia continua se arrastando, infelizmente. 18 horas. Olha aí, a imprensa internacional, hein, está questionando, ela questiona suposições de que Manaus teria atingido em setembro imunidade de rebanho com 66% da população infectada pela Covid-19. Baseada aí em estudo publicado na revista Science, a reportagem publicada em periódicos da França, Estados Unidos e Inglaterra diz que o número de mortos e novas infecções por Covid no Amazonas descartam que a população local se tornou imune à Covid-19, hein? Os detalhes com Odineia Araújo. A revista Science publicou estudo recente informando que 76% da população de Manaus já tem anticorpos contra a Covid-19, baseada em coleta de dados de pessoas que tiveram contato com o vírus entre os meses de março e outubro. Nesse mesmo período, na cidade de São Paulo, por exemplo, a taxa da população com anticorpos seria de 29%. Os pesquisadores dizem, no entanto, que a transmissão do vírus em Manaus vai acabar por conta própria quando mais de 90% da população for contaminada. Mas a reportagem publicada pela imprensa internacional questiona esse estudo e diz que a imunidade de rebanho exige um preço alto. A contaminação em massa acarreta em superlotação de hospitais e cemitérios, cenas recorrentes em Manaus no pico da primeira onda da doença. A reportagem publicada nos Estados Unidos, França e Inglaterra diz que esse estudo da revista, na prática, não se sustentou. Afinal, se Manaus tivesse atingido a imunidade de rebanho, não deveria ocorrer a média de 7 mortes por dia e centenas de novas infecções diárias, chegando alguns dias a mais de 1.000 novos casos da doença. O infectologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, explica que a imunidade de rebanho é o termo usado para definir a proteção indireta contra doenças infecciosas que ocorre quando uma determinada porcentagem da população se torna imune a uma infecção. Quando você tem imunidade de rebanho, você cria uma barreira natural para a circulação
circulação do vírus, de forma que você tenha casos esporádicos acontecendo em diferentes lugares da cidade, mas sem gerar uma sobrecarga, né, ou um número excessivo e continuado, né, no aumento de casos novos, né, e principalmente de mortes. Para o pesquisador da Fiocruz, os mais de 5 mil mortos por Covid no Amazonas e os quase 200 mil infectados provam que o estudo estava errado e que Manaus jamais atingiu a imunidade. Se isso fosse verdade, nós não teríamos a menor condição de ver acontecer o que está acontecendo em Manaus em novembro e dezembro, né? Então, é um estudo que tem falhas, né? Um estudo que tem problemas, né? Ele superestima as infecções em Manaus por conta de uma amostra que é sabidamente viciada, né? A amostra de doadores de sangue, né? Uma amostra que não representa a população de Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Em contagem de contágio da Covid-19 em alta aqui no Amazonas, infectologista orienta sobre quais os cuidados para tentar reduzir os riscos de transmissão do coronavírus nas festas de Natal e Ano Novo. Detalhes com Júlia Gomes. Menos de uma semana para o Natal e o Amazonas está mais uma vez com risco de entrar em colapso na rede pública de saúde por conta da contaminação pelo vírus que causa a Covid-19. A taxa de transmissão da doença no estado é de 1,01, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o que significa que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 101 pessoas. É importante ressaltar que qualquer número acima de 1 na taxa de transmissão significa que a pandemia está acelerando, segundo o monitor do Imperial College de Londres, no Reino Unido. Atualmente no Brasil, a taxa de infecção é de 1,13. Significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 113. Por isso é preciso redobrar os cuidados para tentar frear o avanço da doença neste fim de ano. O infectologista da Fundação de Medicina Tropical, o médico Antônio Magela, explica que as festividades do Natal e Ano Novo coincidem com o período chuvoso da nossa região, o que normalmente já aumenta o número de casos de infecção de doenças respiratórias, e que isso é facilitado pela proximidade e pelas aglomerações. E nesse ano nós temos uma preocupação a mais, que é o novo coronavírus. Mas o que não vai mudar é a necessidade que as pessoas tenham de se manter as regras sanitárias já estabelecidas e que praticamente já é do conhecimento de todos. Manter a higiene pessoal, o distanciamento social, se evitar as grandes aglomerações. Se alguém estiver com sintomas respiratórios, que seja isolado e adequadamente tratado, para que as festividades não sejam comprometidas, né? As pessoas possam festejar o Natal, o Ano Novo, ou seja, se manter um clima festivo dentro das suas casas, mas sem comprometer a sua segurança e sem trazer riscos para a sua saúde. A primeira dica é fazer uma reunião com o menor número possível de pessoas. Ideal é que a comemoração deve ocorrer só entre quem já vive na mesma casa. Especialistas da área de infectologia recomendam festas virtuais, por exemplo. Outros reforçam a importância de não relaxar nas medidas de segurança, mesmo dentro de casa, como afirma o médico Antônio Magela. Quando a gente fala evitar grandes aglomerações, o sentido é exatamente esse. E as festividades possam ser feitas no âmbito familiar e mesmo assim se respeitando, né, algumas normas, porque é uma forma de se proteger e proteger os seus familiares. Nós não desejamos adoecer e nem desejamos que os nossos familiares adoeçam. Então, é um momento de reflexão. Aliás, essas festividades sempre foram, né, de âmbito familiar e nesse ano, por causa de uma pandemia, esse assunto será reforçado, ele será vivido com mais intensidade no que diz respeito ali ao ambiente domiciliar e ao clima de uma festividade, de uma comemoração, né, no seio familiar. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Legal, 6h55 e você no melhor Mix do Brasil. E nós vamos aí com a última da playlist do 18 horas de hoje, que é uma faixa aí que conta com uma ótima produção, sem falar na parceria aí de peso entre o Calvin Harris e também The Weeknd. Pois é, essa inclusive aí foi uma das parcerias mais aguardadas do ano. E óbvio, né, com essas duas estrelas não deixa nada a desejar. Portanto, encerrando aí a playlist dessa sexta-feira, vamos com Calvin Harris e The Weeknd Over Now aqui no melhor Mix
Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Legal, fechando assim a playlist em Calvin Harris, The Weeknd e a música Over Now. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Cid Soares. Olha, o Amazonas registrou hoje mais 1.156 novos casos de Covid-19, elevando agora para 190.968 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os números constam no boletim divulgado agora há pouco pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Segundo o boletim, foram confirmados mais 13 óbitos por Covid-19, elevando para 5.062 o número total de mortes desde o início da pandemia aqui no estado. Números do Brasil ainda não foram divulgados, agora são 19 horas. Vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje foram diplomados o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Marcos Rota e os 41 vereadores eleitos e reeleitos no pleito de novembro passado. Todos vão tomar posse em 1º de janeiro de 2021 para 4 anos de mandato. O que todos esperam é que eles cumpram os compromissos que assumiram na campanha eleitoral e façam de Manaus uma cidade melhor para se viver. Os desafios são muitos. Manaus é uma cidade-estado que cresceu sem planejamento e que apresenta hoje a maior taxa de desemprego do país. O sistema de saúde é caótico, assim como o transporte coletivo. Temos uma cidade pouco arborizada, com igarapés poluídos, trânsito infernal e um déficit habitacional assustador. Sem falar na perversa distribuição de renda, em que poucos têm muito e muitos têm quase nada. Administrar uma cidade com tantos problemas definitivamente não é fácil. Aqui desejamos sorte e sabedoria aos diplomados e que eles possam trabalhar com correção, ética e disposição para cumprir o que prometeram. Se assim agirem, certamente Manaus será uma cidade melhor, bem melhor daqui a 4 anos. Boa noite. 18 horas. Cid Soares. Aqui uma boa noite para toda a equipe da Mix Manaus. Sim. A você em especial, Carlão, hoje, aquele abraço. Eu queria mandar aqui um abraço especial, muito especial, ao filhote do Paulo Castro, PG, aniversariando hoje. Aninho. Parabéns, valeu. 7:02, segunda, hein? Estaremos de volta com você em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Bom final de semana e boa noite. Você ouviu 18 horas.